E o Pléticos, com a herança que ele traz do cubismo analítico, ele joga a bola para frente, ele conclui, né, o processo modernismo, trazendo abstração para a arte catarinense. Eu nasci na Europa, na Itália, aquele tempo era Itália, depois da última guerra passou a ser Iugoslávia. Saí de lá porque senti que a Iugoslávia vai se desmanchar e eu na guerra lutei a favor da Iugoslávia. Não lutei, mas fui na guerra na Iugoslávia, onde fui desenhista de batalhão e passei como desenhista da Armada no fim da guerra, ilustrador. No quadro Sala 7, conversamos com o artista Silvio Pléticos, que completou 90 anos e ganha exposição no MASP. Esta casa, escritório e ateliê expressam o modo de vida do arquiteto Nelson Teixeira Neto. E eu te mostro no programa este projeto que ganhou menção honrosa no 2º Prêmio de Arquitetura Catarinense. E estes 3 volumes, em concreto e madeira, se mimetizam com a natureza. A arquitetura é uma profissão que mistura arte, expressão individual e uma prestação de serviço à sociedade. Então eu entendo que a arquitetura é um somatório de uma combinação de valores individuais, que cada um de nós vem de uma família, de uma formação cultural, de uma capacidade de expressão. Às vezes mais técnica, às vezes mais artístico. Isso é o indivíduo. Normalmente é uma profissão que se trabalha em grupo, então a soma desses indivíduos em grupos também tende a dar outro tipo de expressão. Somando o repertório desses indivíduos com o repertório dos clientes, sejam as empresas, sejam as famílias, sejam as instituições que contratam esse trabalho, ali também vem expresso uma estrutura de poder, um conjunto de desejos. Então, tanto a intenção do indivíduo que projeta, quanto do indivíduo e da sociedade que solicita, entende? E junto com isso, há toda uma história de 3.000 anos, em diferentes culturas, em diferentes momentos históricos, que o arquiteto precisa entender para poder se utilizar desse repertório, avaliar o que eventualmente pode ser reinterpretado, reutilizado, e existe uma série de regras de composição, de avaliação dos materiais, da forma, da relação geométrica das coisas com a cidade, a evolução da cidade, e aí tu vê como o prédio ou os prédios formam conjuntos urbanos, se integram à natureza em cada momento histórico. Então eu vejo a arquitetura como um somatório dessas combinações. Nelson, esse projeto ganhou menção honrosa no Prêmio de Arquitetura Catarinense, né? O que representa essa premiação para o Estado, para o teu escritório? Como que tu vê este prêmio? Bom, eu fiquei muito contente porque foi um comitê composto por colegas da mesma profissão, mas extraindo o lado pessoal, eu acho que essa premiação, não só para o nosso escritório, mas para os outros escritórios que foram premiados, tenderá a ajudar o Estado, paulatinamente, vagarosamente, sem grandes pretensões, a dar uma referência do que talvez possa ser uma forma de entender melhor a arquitetura e formar uma cultura que expresse mais as nossas realidades. É um Estado com influência de diferentes etnias, diferentes geografias, né? Então esse prêmio, de certa forma, começa a dar um balizamento de como atuar em determinadas cidades, em determinadas situações onde a natureza prevalece, que é muito bonita em relação a outras regiões do mundo e tal. E isso, vagarosamente, ao longo do tempo, tenderá a formar um conjunto de ideias, de diretrizes, referências, que poderá efetivamente representar essa é uma cultura um pouco mais local, né? Eu fiquei feliz, no meu caso específico, pelo colegas ter reconhecido, mas sinceramente eu também tenho uma modéstia, uma humildade de entender que a gente está em constante evolução e que o prêmio vem como um estímulo
E que a gente pode, então, amanhã ou depois, avaliar de outra forma também, porque a gente vai amadurecendo certos pontos, negligenciando no futuro os outros. É uma profissão muito linda, porque quanto mais idade e prática, há uma tendência a tu ir melhorando. Aliás, foi por isso que eu escolhi a arquitetura, né? Porque o jogador de futebol, a carreira termina aos 30, e o arquiteto começa a ficar, em geral, razoável aos 35, 40, né? O princípio ordenador foi integrar a casa no volume do terreno, né, nas formas pendentes do terreno, nas pedras e preservar ao máximo o verde. E como então que a gente conseguiu isso? Na maior parte dos 3 prédios, a casa é elevada um pouco do solo. Ela não é muito elevada, um deles é mais. E ao elevar mais do solo, faz com que, como é um grande morro, a água circule por baixo, de formas que aquilo que a natureza levou centenas ou milhares de anos para estruturar, a gente procurou não mexer. Bem pelo contrário, a intervenção humana é no sentido de se integrar e deixar a natureza se desenvolver. De que forma? No movimento das águas, no movimento do ar, a entrada do sol e a preservação do verde. Essa casa ateliê, ela é um pouco mais já dessa nova fase, onde eu resolvi assumir um pouco mais fortemente alguns valores para mim. Que valores seriam esses? Por exemplo, eu conscientemente escolhi um terreno com pedras imensas. Eu sempre estive muito ligado às questões de natureza, preservação da natureza, desde moço. Então, para mim, era muito importante achar um terreno assim. A ilha tem uma série de sítios assim. Tive a sorte de achar um, né? E então eu fiz um certo mimetismo dessa natureza, trabalhando com concreto artesanal, feito no local, né, vagarosamente, e que ele vai pegando a pátina do tempo. Tem momentos que, se tu olha assim algumas imagens, elas se misturam, tu não sabe se a casa está nascendo da natureza, integrada à natureza. O próprio local que nós estamos é um jardim interno assim, que tenta trazer isso para o interior, né, da coisa. E isso expressa uma forma de entender que no mundo a gente está integrado com essa evolução do planeta, a preservação do planeta e tal. Então a gente pratica efetivamente. Então na casa da gente é uma expressão. Praticamente, que eu me lembro, não cortei nenhuma árvore. Todas as árvores que tem, eu deixei dentro dos prédios. Outro aspecto que eu me utilizo muito é o aspecto da cultura do local. Isso é um tema muito importante, eu acho, e não fácil de se assimilar, de se aprender e se desenvolver. Eu mesmo estou constantemente me reavaliando e aprendendo. Essa casa tem esse princípio, a integração com o sítio, com o local, a integração com a cultura local. Eles são uns barracos de pescador um pouco aprimorado, vamos assim dizer, entendeu? Mas ela, no meu ponto de vista, não tem assim volumes um tanto quanto expressivos no sentido de se destacar com relação à vizinhança. A própria implantação dela é uma casa discreta, tu quase não vê. Eu fiz de propósito que tu quase nem enxerga ela, porque não há meu interesse em me exibir, fazer com que as pessoas vejam onde é que eu estou, de nenhuma maneira. São 3 volumes, dos quais 2 são relativamente semelhantes, né, que predomina concreto, vidro e madeira, vamos dizer. E o outro, que foi o primeiro, ele predomina mais a madeira.